uma alegria inenarrável encontrar você mais uma vez para um assunto sempre muito sério, a formação dos nossos filhos. E hoje, como prometido, quero conversar com você sobre uma palavra quase banida dos nossos tempos: autoridade. Confunde-se muito a noção de autoridade com autoritarismo. São completamente distintas. E por causa disso, essa palavra tem sido quase excluída do dicionário. Dos lares, praticamente já desapareceu. Nos é vendido que o pai deve sempre negociar, ceder, ameaçar frouxamente. O pai que faz isso é moderno, é um pai respeitoso, é um pai que entende o tempo do filho. Entendam? Um pai que faz isso é um pai que estraga a formação do caráter do filho. Mas para que a gente possa conversar sobre autoridade, precisamos primeiro definir o que é autoridade. Existe hoje uma névoa e é necessário limpar tudo isso para que a gente consiga conversar. Entenda, autoridade não é gritar, exigir que seja feito do seu jeito. Autoridade não é ser durão, insensível, autoritário. O pai ou a mãe que tem autoridade não é aquele que a ferro e fogo se faz cumprir o que ele deseja. É exatamente o caminho do meio entre ser duro demais, ser ríspido demais, querer que só sua vontade seja atendida e ser um pai extremamente permissivo. A autoridade, a verdadeira autoridade, ela é um poder que garante que a criança cresça direcionada ao bem. Esse é o verdadeiro significado da autoridade. Ou seja, eu exerço minha autoridade sobre o meu filho quando eu garanto que o que está acontecendo com ele terá um fim último bom, para que ele cresça, para que ele seja alguém voltado a Deus. Existe um tripé que garante que a autoridade parental se realize dentro de casa. O primeiro elemento é entender que a autoridade ela é uma posição natural. Ela não precisa ser conquistada dentro de casa. Um pai, uma mãe, eles já são autoridade para o filho desde o momento que esse filho nasce. Essa autoridade ela é dada por Deus. Já falávamos sobre isso. Essa preeminência dos pais. O que os pais devem fazer então? Honrar esta autoridade. Garantir que ela seja executada da melhor maneira possível. O que nós vemos hoje é que por diversos erros os pais perdem a autoridade. Eu não preciso construir autoridade. Eu já nasço com autoridade, pai. O que acontece, repito, muitos pais perdem essa autoridade. E aí é necessário fazer, sim, um processo de reconquista, de reconstrução de autoridade. Mas, por natureza, o filho já tem a necessidade de obedecer ao pai. Segundo elemento desse tripé, um pai precisa entender que a autoridade não foi feita para servir a si próprio. Mas a autoridade de um pai, a autoridade de uma mãe, ela serve ao filho. E esse é o grande ponto que faz muitos pais errarem. Eu tenho a impressão precipitada de que a função da autoridade é garantir que meu filho faça o que eu quero, quando na verdade não é isso. Todo ato educativo, ele deve ter como fim último o crescimento daquele que eu quero educar. Diante disso, eu preciso entender que a verdadeira autoridade se faz quando eu garanto que está sendo cumprido algo que garante o crescimento do meu filho, mesmo que naquele momento seja algo doloroso para ele, mesmo que naquele momento seja algo desconfortável para ele. Se é para o bem, se garante o crescimento, isso faz com que a autoridade seja executada. Logo, o centro dela não sou eu. O centro dela é ele.
é muito mais cômodo, é muito mais confortável eu ceder às birras do meu filho. Mas isso garante que ele vai crescer maduro, forte? Isso garante exatamente o extremo oposto. Difícil é ir contra a vontade dele e a minha, porque seria muito mais confortável fingir que eu não estava vendo, para garantir que ele receba a condução necessária, para garantir que ele passe pela frustração necessária, para que ele entenda como verdadeiramente se portar no mundo. E o terceiro elemento deste tripé é que a autoridade ela exige obediência, mas não obediência cega. E eu explico. É uma relação de duas vias. Para que a autoridade se exerça, ou seja, para que alguém seja autoridade, é necessário que alguém seja obediente. A criança, ela tem sede em obedecer, porque ela tem sede que alguém traduza para ela o que ela não conhece, ou seja, o mundo. Porém, à medida que a criança vai crescendo, a criança adentra a idade da razão, a criança começa a obedecer não por mero instinto e obediência, mas ela começa a obedecer usando suas faculdades intelectuais. Ela usa a inteligência. Ou seja, ela recebe o comando, ela racionaliza o comando e ela obedece. Então eu preciso entender que com o passar do tempo, à medida que a criança chega nos 7, nos 11, nos 16 anos, ela continuará assim obediente, mas é uma obediência que requer explicação a profundo. Não explicação do ponto de vista de permissão, não explicação do ponto de vista de convencimento, mas explicação porque agora esse ser racional, ele tem necessidade de relacionar causa e consequência. E a grande dificuldade dos pais, quando eles encontram ali seus filhos aos 11 anos, seus filhos aos 14, 15 anos, é que eles ainda esperam uma obediência cega como se ele tivesse 4 anos de idade. Isso já não vai mais acontecer. Não porque ele não te obedece mais, mas porque ele precisa entender o funcionamento do mundo. Então ele vai querer criar uma interlocução, ele vai querer argumentar, e em certo grau isso é muito positivo, isso deve acontecer, para que você possa conduzi-lo a verdadeiramente entender a estrutura da realidade. E aí, diante de um mapa do tesouro como esse, você deve estar se perguntando: por que então eu abdiquei desta autoridade natural que me foi dada? E eu te explico. Possivelmente você tem algum trauma da sua educação, da educação que você recebeu. Isso assola a grande maioria dos pais. Por medo de serem extremamente autoritários, ao terem recebido uma educação autoritária, os pais se tornam extremamente permissivos. Por medo de errar, digamos assim, por medo de traumatizar os filhos, os pais preferem ceder a tudo, os pais preferem não colocar limite, porque eles entenderam, eles aprenderam que autoridade é o autoritarismo com o qual eles foram criados. Se você não foi criado nesse perfil, você muito provavelmente foi treinado pela cultura que eu chamo de cultura terapêutica que a gente vive hoje. O limite é um erro, o não é traumatizante, a criança deve ser livre para se expressar e fazer o que quiser. Você será julgado se você disser um não para o seu filho, se você colocar um limite. Hoje não pode, meu filho, hoje não vamos. E aí, por medo do julgamento social, você não age. E arrisco dizer que o mais perigoso de todos eles, talvez você tenha medo de não ser amado pelo seu filho. E você traduz essa necessidade de afeto quase infantil que emana do seu peito em permissividade. Você tem medo de que com o não seu filho te ame menos. Você tem medo que com o limite ele prefira seu cônjuge a você. Mas esse medo de não se sentir amado, quase que infantil, ele te cega de você fazer o que deve ser feito.
E entenda, quando o seu filho enxerga o quanto você faz por ele por amor, aí ele verdadeiramente demonstrará todo o amor que emana do peito dele para você. Uma criança, como eu dizia, ela tem sede por autoridade. O caminho é que você saiba como conduzi-lo, pois a partir deste ponto, ao conduzi-lo da maneira correta, ele enxergará os seus atos, ainda que aqueles mais duros, digamos assim, como atos de amor. Agora, eu te garanto, existe um caminho a ser conduzido para que você possa recuperar essa autoridade natural que foi te dada e você perdeu. Porém, isso não acontece em um dia, não acontece em uma semana, não acontece em um mês. Ela depende de duas coisas. Primeiro, uma firme decisão. Você deve querer ser autoridade para o seu filho. Depois disso, alguns ajustes práticos. A forma como falar, a forma como conduzir. Agora, a fatídica pergunta: como então ser autoridade para o meu filho sem me tornar alguém autoritário? Eu sei que nesse momento você se faz essa pergunta. Por isso eu te prometo, todos esses ajustes práticos para reconquistar esta posição, eu te apresentarei no próximo vídeo.